para o relator do grupo 6, biênio 2007-2008, com a sugestão de que, no momento em que o tribunal promovesse inspeção em loco no respectivo município, fosse realizado também o exame da folha de pagamento no mês em comento, mês e ano. Os autos percorreram a Procuradoria Jurídica do Tribunal, que, com lastro nos artigos 43 da Lei Orgânica e 192 Regimental, em 17 de março de 2009, posicionou-se pelo seu redirecionamento ao Ministério Público junto à Corte de Contas e à apreciação do relator, esse relator aqui entre aspas, evidentemente. Acolhido, o processo foi encaminhado ao Ministério Público Especial em 4 de maio de 2009 e recebido no dia seguinte. O Ministério Público, junto à Corte de Contas, por meio do parecer 683 de 2011, de 15 de maio de 2011, após discorrer sobre a inexistência dos requisitos relativos à identificação e qualificação do denunciante e as provas ou indícios dos fatos supostamente legais e irregulares, opinou pelo não conhecimento da denúncia ante não preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 43 da Lei Orgânica, ponderando que o Supremo Tribunal Federal entende nulo o procedimento investigativo baseado unicamente em denúncia anônima. Na sequência, o processo ficou paralisado, recebendo nova tramitação somente em 22 de fevereiro de 2018, quando foi determinada sua remessa à presidência do tribunal para distribuição ao relator natural verdadeiro, ocorrida em 3 de maio de 2018. Do voto do relator originário. O relator original elaborou seu posicionamento sobre dois enfoques, quais sejam o anonimato da denúncia e a sua relevância sobre o aspecto normativo. Excelência, aqui eu passei sem que o Ministério Público se manifestou, mas aqui eu posso dar o corte. Antes de passar para o voto, seria o relatório. Já houve manifestação do MP nos autos por ocasião do voto vista, né? Só reiterando que foi nesse sentido também como relatado por Vossa Excelência, por entender que as alegações são genéricas também, se tratar de denúncia anônima, o Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento da denúncia em ambos os processos. Perfeitamente. Do voto do relator originário, retomando. O relator originário nós trouxe posicionamento sobre dois enfoques, quais sejam o anonimato da denúncia e a sua relevância sobre o aspecto normativo. Defendeu que a Constituição Federal, notadamente em seu artigo 5º, vedaria o anonimato em proteção ao direito de resposta, com o objetivo de preservar a honra e a imagem da pessoa, permitindo desta forma a reparação do eventual dano para aquele que se sentir ofendido. Excetuando, em outro ponto, mas ainda no mesmo dispositivo constitucional, o direito de se preservar a fonte da informação quando imprescindível ao exercício da atividade profissional. Ademais, construiu o raciocínio sobre o controle social atribuído aos tribunais de contas, com fundamento nos artigos 74, parágrafo 2º, combinado com o 75 da Constituição Federal de 88, somado ao teor dos artigos 42 e 43 de nossa Lei Orgânica e 191 e 192 do Regimento Interno, que cuidam basicamente da denúncia e do seu desenrolar, do seu trâmite processual. De forma a concluir que aos legitimados elencados pela Constituição é assegurado o direito de recorrer às Cortes de Contas diante de ilegalidades e de irregularidades perpetradas por seus jurisdicionados, desde que preenchidos os requisitos legalmente estabelecidos. Trouxe ainda, para ilustrar, robustecendo o seu posicionamento, robustecendo o seu posicionamento, as diretrizes utilizadas pela CGU, exposada na Instrução Normativa número 1, de 24 de junho de 2014, que admitem o acolhimento da denúncia anônima, desde que apresentados elementos suficientes à caracterização da irregularidade. De forma que, com base nos aspectos analisados e no posicionamento exarado pelo órgão ministerial, apresentou o voto pelo não conhecimento da denúncia por entendê-la genérica e evasiva, diante da não demonstração de indícios mínimos relativos à ilegalidade supostamente cometida pelo ex-prefeito. Do poder dever de atuação da Corte de Contas.
em que pese o posicionamento adotado pelo relator originário e também pelo órgão ministerial, data máxima vênia, entendemos relevante ponderar sobre posicionamento, inclusive, já muito adotado pelas cortes superiores, que inclusive viabilizam a existência de canais de acesso ao cidadão que eventualmente se sinta vulnerável para informar o Estado sobre irregularidade e ilegalidade que vivencie ou de que tome conhecimento. Entre nós, conhecidos somos chamados disque denúncias. Existe, na verdade, vasta jurisprudência desses tribunais superiores no sentido de afastar a admissibilidade da denúncia anônima, no caso de esta isoladamente servir para impulsionar a instauração de ação penal. Contudo, adotadas providências preliminares que demonstrem a verossimilhança das alegações e reunir os elementos mínimos, estará configurada a justa causa necessária ao prosseguimento da persecução penal, sem se falar no ferimento dos direitos fundamentais do acusado, dentre outras. A saber, aí que eu cito várias, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, Marco Aurélio, Teori Zavascki e outras. Exatamente neste ponto das providências preliminares é que, a nosso sentir, revela-se o pecado quanto à atuação da Corte, pois na busca da capitulação legal para não se conhecer da denúncia, acabou-se por olvidar a parte final do artigo 44 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas e, de certo modo, constante da legislação específica de que trata da ouvidoria do órgão. Aí eu trago a parte final, o artigo 44, vem assim escrito: a denúncia será apurada em caráter sigiloso, até que se comprove a sua procedência, e somente poderá ser arquivada após efetuadas as diligências pertinentes, mediante decisão do tribunal. Além do mais, a denúncia, que entre aspas, que ora cuidamos, é uma espécie diferenciada, não é a mesma que adentra ao tribunal através do seu protocolo e tem o seu desenrolar direto, sem nenhuma fase preliminar, como é aquela que procura a ouvidoria da Corte primeiramente, o que, aliás, fica por demais evidente, levando-se em consideração não somente o disposto aqui no item 15, a questão do artigo 44 que eu já falei, mas, sobretudo, os incisos 2º, 3º, 4º, 8º e 9º do artigo 2º da Resolução Normativa número 2 de 2006, que, por sua vez, regulamenta o artigo 2º da Resolução Normativa número 1 de 2006, ambas da Corte de Contas e que tratam da ouvidoria. A ouvidoria, ela tem um papel fundamental, não só em denúncias, em outros procedimentos também, tem uma legitimação própria, por assim dizer. Ambas da Corte, as duas resoluções, a 1 e a 2 de 2006, e que norteiam a atuação de nossa ouvidoria, estabelecendo atribuições próprias, inicialmente independentes até de autorização prévia do relator, permitindo a instrução do processo por meio da adoção de providências preliminares na busca da verdade, da confirmação ou não das práticas ilegais ou irregulares, também, novamente, nas aspas, denunciadas. Ao final, até mesmo para que não venha a ser conhecida e processada, obedece à normatização própria e dá-se cumprimento àquela parte final do artigo 44 de nossa lei orgânica. Eu cito aqui o artigo 2º da Resolução Normativa número 1 de 2006, que vem assim: a atividade da ouvidoria destinada a receber reclamações, sugestões, críticas e informações sobre atos de agentes públicos e jurisdicionados ao Tribunal de Contas, sobre serviços por ele prestados, apurar sua veracidade e informar os interessados. Será regulamentada através de resolução normativa. Aí surge também em 2006 a resolução normativa número 2, que, regulamentando de número 1, são atribuições da ouvidoria do Tribunal de Contas. 2. Receber informações sobre os atos administrativos e de gestão praticados por agentes e administradores
de órgãos e entes públicos estaduais e municipais, bem como de quaisquer entidades instituídas e mantidas pelo Estado e pelos municípios. Selecionar as informações e notícias citadas nos incisos anteriores e proceder às devidas averiguações e demais providências. Acompanhar os procedimentos de averiguação de que trata o inciso anterior e encaminhar ao Conselho Relator para que o mesmo determine as medidas que julgar necessárias. Acolher as denúncias conforme os critérios estabelecidos na legislação em vigor, inclusive a parte final do 44 da nossa lei orgânica. Requisitar documentos e informações dos responsáveis pelos atos praticados, sobre os quais as notícias, críticas e reclamações recaiam, fixando prazo para o atendimento do solicitado. Ou seja, aqui é aquela questão da independência até de autorização prévia do relator. Ela já é obrigada a fazer uma instrução prévia, com base nessa instrução, ela envia o processo ao relator natural. Ademais, Excelência, o Tribunal de Contas não estaria adstrito ao princípio da inércia, evidentemente, de forma que, diante do indicativo do cometimento de irregularidade e ilegalidade por parte de seus jurisdicionados, poderá, leia-se, deverá recorrer aos meios legais a fim de coletar elementos mínimos que venham a demonstrar a plausibilidade dos fatos noticiados, sem que tal atuação venha a atingir a esfera particular do gestor, especialmente pela circunstância de que toda sua atividade deve ser também, por determinação, obrigação ou autorização constitucional pública. É essencial que se busque realizar, portanto, o suprimento entre os direitos prima facie em confronto, sobrelevando-se, a nosso sentir, a busca da verdade real e, consequentemente, o resguardo do próprio interesse público. Da análise dos autos, ainda que a ouvidoria não tenha atuado inteiramente dentro das suas possibilidades normativas, a sugestão dada quanto à realização de inspeção em loco ou medida semelhante deve ser levada em conta pelo tribunal, ou até mesmo proporcionar nova atuação daquela à ouvidoria. Por oportuno, faz-se necessário destacar que também em 13 de janeiro de 2009 foi recepcionado pela ouvidoria outra, entre aspas, reclamação de objeto similar, com registro número 7 de 2009, atuada sob o processo a 1436 de 2009, pelas mesmas vias de acesso, com a peculiaridade de o reclamante ter se identificado como funcionário da Prefeitura de Delmiro Gouveia. E isso não é decisivo, porque também faz parte da questão da denúncia apócrifa anônima sem a correta identificação, o que, de igual modo, recebeu tramitação similar à tratada nestes autos, por isso que é um voto que vale para os dois processos. Situação que, a nosso sentir, robustece a necessidade de apuração dos fatos por parte do tribunal. Desta feita, a ementa vem assim: funcionário da Prefeitura de Delmiro Gouveia reclama que não foi efetuado o pagamento dos servidores referentes ao mês de dezembro de 2008. À vista disso, diante da ausência da adequada instrução dos autos, não haveria que se falar, ao menos inicialmente, no preenchimento dos requisitos exigidos para a apresentação de representação-denúncia, a noção dos artigos 42 e seguintes da Lei Orgânica e 190 e outros do Regimento Interno, uma vez que o instrumento utilizado pelo reclamante dispõe de aparato normativo próprio para a reunião de elementos mínimos capazes de configurar ou mesmo de refutar as alegações de ilegalidades e irregularidades por ele noticiados. Somado à inobservância do aspecto procedimental, tem-se o fato de que, em se comprovando a ausência de pagamento da remuneração dos servidores por devidos recursos públicos, restará, pelo menos em tese, presumido o prejuízo ao erário municipal, e este, em que pese o lapso transcorrido, desde que a informação chegou ao conhecimento da Corte de Contas, deve ser verificado, passível, portanto, da atuação fiscalizatória por parte do Tribunal,
com vistas à irrenunciável recomposição do patrimônio público, caso necessária, tendo em vista a imprescritibilidade da eventual ação de ressarcimento conforme regramento constitucional. Ademais, é salutar considerar a circunstância de que o denunciado, o senhor Valdo Santos, atualmente integra há alguns anos o quadro de diretores do Tribunal de Contas, especificamente responsável pela área da Corte de Contas, que fiscaliza os poderes executivo e legislativo dos municípios alagoanos, enfatizando para mais, no meu entender, a necessidade de exaurimento das vias fiscalizatórias possíveis. Excelências, levando estas razões, eu trago o voto no seguinte sentido, que a Câmara determine o retorno dos autos à análise e instrução regular da ouvidoria do tribunal, reunindo os elementos mínimos necessários à formação do convencimento do relator quanto à necessidade de processamento e, consequentemente, reconhecendo esse processo como denúncia, seguir, então, a ritualística própria, conforme os normativos da Corte, e publicizar a decisão para os fins de direito. Esse é o meu voto, senhor presidente. Ok. Colocando em discussão, eu precisaria também, sinto necessidade de fazer algumas explicações quanto ao voto deste relator, que se embasou também no parecer do Ministério Público de Contas da época. Fazer de uma forma bem resumida, nós temos aqui 2 regimes jurídicos para recepção de denúncia no tribunal. Nós temos o regime jurídico de recepção previsto no artigo 191 do Regimento Interno da Corte, em que o denunciante ou o representante ele deve encaminhar sua comunicação de legalidade acompanhado de elementos de prova ou a indicação de prova suficiente à admissibilidade da representação, não é? Para que a representação seja admitida, a gente tem que ter a prova da autoria, indícios suficientes da materialidade. E nós temos, conselheiro Anselmo, também o regime jurídico da ouvidoria. O regime jurídico da ouvidoria, todos nós conhecemos, é um regime mais qualificado no que se refere ao tratamento da informação, e a ouvidoria ela simplesmente recebe aquela comunicação de regularidade e, quando ela vem desacompanhada dos elementos de prova suficientes, cabe à ouvidoria fazer o tratamento, colher as informações necessárias à admissibilidade da representação. E aí tem uma longa discussão em torno da possibilidade dos tribunais, dos órgãos de controle externo, poder receber denúncia via ouvidoria, representação via ouvidoria contra o público externo. Essa é uma discussão acadêmica. O fato é que o nosso tribunal, existem tribunais que só recebem representação e denúncia contra o público interno, por meio da ouvidoria contra o seu público interno. Mas existem tribunais como o nosso, que recebe denúncia via ouvidoria contra o público externo, jurisdicionado. Né? Essa é uma discussão longa, que estou colocando apenas para que a gente possa raciocinar e discutir melhor tanto o entendimento trazido por Vossa Excelência, como o entendimento trazido por mim, amparado no parecer do Ministério Público de Contas. Tá? Então, nós tivemos uma denúncia formulada à ouvidoria no ano de 2008, época em que o tratamento dessa informação, me recordo, e basta ver qualquer procedimento que tramita aqui no tribunal, não recebia esse tratamento, né? Mesmo quando se tratava de denúncia contra público externo, contra jurisdicionado, ele não recebia esse tratamento de se buscar colher elementos mínimos para fazer esse juízo de valor, para fornecer ao relator elementos que ele pudesse fazer o juízo de valor quanto à admissibilidade ou não da representação, e aí à luz do artigo 191 do Regimento Interno.
e os processos simplesmente tramitavam, né, pela ouvidoria, eram encaminhados aos gabinetes do relator. E me recordo bem que até antes de Vossa Excelência assumir a ouvidoria, nós tínhamos uma dificuldade. Vossa Excelência assumiu a ouvidoria no biênio anterior, né, 2017 a 2018. E que em meados da sua gestão, ainda havia muitas dúvidas quanto à forma como se tratar a denúncia destituída de elementos, né? Destituída de elementos. Eu me recordo que chegamos, inclusive, a discutir, trocar ideias com... Estou colocando apenas para que a gente possa raciocinar o contexto histórico em que esse processo, essa relação jurídica processual está inserida, né? Pois bem, trata-se de um processo de 2008, um processo que tem mais de 10 anos, que traz uma comunicação genérica de atraso no pagamento de remuneração, e me parece que em uma denúncia, eu não me recordo bem, existe também, além de um elemento genérico, existe um elemento de retórica. Diz que ele não atrasou porque se apropriou daqueles recursos do pagamento dos servidores, né? É um elemento de retórica que a gente se depara comumente no Tribunal de Contas, nas denúncias que são feitas, para fortalecer muitas vezes a denúncia, se coloca esse elemento de retórica que houve improbidade, houve desvio de recursos públicos. Enfim, na nossa análise, quando recebemos essa denúncia somente no ano de 2019, nós entendemos que, no que se refere ao atraso de pagamento dos servidores municipais, ainda que houvesse a possibilidade de sancionamento, ou seja, que fosse por meio de ato doloso, omissão dolosa do gestor, né, esse atraso estaria, de alguma forma, prejudicada pela prescrição, não teria utilidade nenhuma em admitir essa representação. Com relação ao segundo elemento contido na denúncia, na comunicação formulada anonimamente, né, e que prejudicava inclusive o relator ou a ouvidoria de colher maiores informações, né, nós entendemos que se tratava de um elemento de retórica destituído de maiores comprovações. Nos dias atuais, a ouvidoria teria o papel de solicitar informações não ao denunciante, porque a denúncia é anônima, não tem como mais obter essa informação do denunciante, e junto também à prefeitura, né? Mas como se trata de uma denúncia muito antiga, do ano de 2008, nós não vislumbramos a utilidade necessária à admissão da representação. Aliado ao fato, e aí eu discordo muito de Vossa Excelência, o fato do denunciado hoje ser diretor do Tribunal de Contas, para mim, ele não é um motivo de tratamento antisonômico. A gente tem que tratar, no meu ponto de vista, todos os denunciados, todos os jurisdicionados, de forma plenamente isonômica, né? Independentemente, e eu não sei qual é o histórico do diretor da casa, não sei se ele tem histórico eu acredito que não, né? Mas nós temos que tratar a todos de forma isonômica, aplicando o direito da mesma forma para todos os jurisdicionados. Então, esse seria um elemento que nós não levamos em consideração para agravar ou para minorar a responsabilidade de quem quer que seja ou o tratamento processual que nós damos a quem quer que seja. Então,
Então, é mais ou menos esses esclarecimentos. Eu acho que o processo ele continua em discussão, né? Continua em discussão. Eu queria só que me relembrasse o voto de Vossa Excelência, os termos finais do voto de Vossa Excelência. Nós enfrentamos o argumento do Ministério Público da denúncia anônima, nós descartamos. A denúncia perante o Tribunal de Contas, ela não pode ser anônima, mas perante a ouvidoria, ela pode ser anônima, reservada ou pública, né? Nós descartamos ou superamos o argumento do anonimato. Para a gente não é um argumento suficiente a rejeitar a admissibilidade da representação, né? E adentramos no aspecto, concordamos com a manifestação do Ministério Público, que se tratava de uma denúncia meramente genérica, né? Uma denúncia genérica. Posso até reler aqui o voto. Não houve qualquer alegação ou consideração com relação à prescrição? Não, no voto nós não achamos necessário enfrentar, porque se tratava de algo tão genérico e tão antigo também, que nós não achamos necessário. Mas, logicamente, que é um elemento que está intrínseco a um processo muito antigo, né? Um processo de 2008, uma denúncia formulada de atraso de pagamento de servidor ocorrido no mês de dezembro de 2008, né? Então, somente isso daí. Então, vou abrir aspas para fazer a leitura do meu voto, apenas no trecho que trata da alegação genérica. Diz o voto: em suma, a denúncia não há de ser recebida por conter argumentos genéricos, somando-se a isso o fato de ser anônima, né? Circunstância esta que impede o prosseguimento na busca de elementos mínimos de prova que auxiliem na formação da convicção visando proteger o interesse público. Nesse aspecto, convém reverberar o posicionamento emitido pelo representante do Ministério Público nos seguintes termos, e aí abrimos aspas novamente. Relativamente à obrigação de que a denúncia venha acompanhada de indícios de existência de fato ilegal ou irregular noticiado, é certo que, por tal encargo, não se exige do denunciante a tarefa descabida e demasiada de apresentar prova cabal daquilo que se denuncia, suficiente para tanto apenas que indique elementos corroboradores dos fatos alegados, de modo que sirvam de fundamento e justificativa para iniciar a atividade de controle. Entendimento contrário e excessivamente formal inviabilizaria o instituto da denúncia e acabaria por exigir que o denunciante substituísse o próprio Tribunal de Contas em seu mistério de apurar os ilícitos denunciados. Fecham-se aspas. Conforme se depreende dos autos, a denúncia logra-se genérica e evasiva, a ponto de não oferecer elementos suficientes para mover o aparato administrativo desta Casa, a ponto de justificar o prosseguimento do presente feito. Veja, nós não temos elementos sequer do atraso. Logicamente, hoje a ouvidoria, se fosse instada a se manifestar, ela iria solicitar com sucesso ou não cópia do extrato da prefeitura, ou mais elementos do extrato bancário, ou mais elementos que pudessem trazer um elemento de convicção mínimo, né, para a admissibilidade da representação. Então, com base nessas ideias, nós não admitimos esta representação e votamos, portanto, pelo arquivamento da mesma. Excelência. Satisfeita, sim. Excelência, eu queria apenas fazer aqui alguns esclarecimentos também. Primeiramente, eu não sei se foi com essa intenção, mas repelir aquela ideia de tratamento privilegiado ou, de outra forma, pessoal a determinada pessoa ou não. Isso não é o que meu voto traz. Quando eu falo, eu até faço uma pergunta ampla, quando eu falo que o denunciado
hoje é diretor há alguns anos do Tribunal de Contas, isso é um aspecto verificável, é uma situação notória, não há nenhuma menção por ser diretor do tribunal, mas por ser diretor do tribunal, isso sim ainda deixaria mais forte que a ouvidoria tomasse os procedimentos. A legislação da ouvidoria é de 2006. É de 2006. Então, lá é muito claro a ideia. É que eu não vou entrar no mérito, porque já está normatizado. Se tem discussão se o tribunal pode atuar internamente ou externamente, está muito claro. O inciso 1º do artigo 2º da Resolução 2 de 2006 trata das questões internas do tribunal. Já o 2º fala explicitamente de jurisdicionado. Então, já está claro, está normatizado. O tribunal deve atuar... A proposta de Vossa Excelência, qual seria? De retornar os autos à ouvidoria? Não, era retornar os autos, por quê? Eu vou chegar lá, entenda. Eu vou aderir. Não, entenda. O Ministério Público, inclusive quando eu era também ouvidor e como relator, alguns processos que chegou a mim, eu vi que não tinha tramitação. Devolvi para a ouvidoria. A ouvidoria insistiu. Eu encaminhei ao Ministério Público. O Ministério Público me devolveu para que encaminhasse para a ouvidoria, mesmo anteriores, inclusive a minha gestão na ouvidoria, você não está entendendo? Nesse aspecto. Aí é por isso que é a minha ideia de fazer com que a ouvidoria, porque todo processo que entra, a ouvidoria ela tem um dever de fazer apurações preliminares. Nem que seja para dizer que não tem sentido aquilo, que não existe. E aqui, relembrando, o artigo 44, lá na parte final, as denúncias só poderão ser arquivadas depois de algum procedimento preliminar. Isso após a admissibilidade, né? Ela pode ser admitida pelo plenário, não é isso? Isso no final. Agora, a nossa denúncia ela é um pouco, da ouvidoria ela é um pouco diferenciada. Diferenciada, exatamente. Tá? Agora, entenda. E essa questão do cumprimento do artigo, da parte final do artigo 44, eu quero só relembrar. O processo que eu trouxe anteriormente, Vossa Excelência votou com outra forma de decidir, mas também lembrar que lá, tudo que a pessoa falou também não restou comprovada. Inclusive, o Ministério Público diligenciou, a diligência foi feita, ele apresentou novas informações, mas não convenceu o Ministério Público para que nós recebêssemos. Então, foi cumprido a parte final do artigo 44. Ela foi arquivada, mas somente após providências preliminares tomadas. No caso da ouvidoria, essa providência já é na entrada do processo na ouvidoria. Que, inclusive quando a ouvidoria atua, que o gestor permanece inerte, a informação vem, logicamente, como é um órgão do tribunal, se fosse negada a informação no tribunal, se aplicaria a sanção. Aí a gente entra no outro aspecto. Eu não estou trazendo aqui no sentido de multar o não gestor, aqui eu estou indo um pouco mais adiante, porque pelo lapso temporal, que na informação preliminar verificar que não houve o pagamento e que houve qualquer situação irregular, é evidente que já fica a presunção de recurso público, que era para pagar determinada despesa, foi utilizada em outra, ou não foi utilizada em uma despesa pública, fica presumida a questão do dano e a necessidade do eventual ressarcimento. Nesse aspecto, eu não entrei na questão de multa, não teria sentido nós falarmos de prescrição. Nesse aspecto. Mas eu entendo, o lapso temporal mas também em processos mais antigos tem esse posicionamento, inclusive ministerial, de olha, aqui o processo não está instruir conforme as resoluções que cuida da ouvidoria. Nesse aspecto. Eu tenho recebido processos relativamente antigos, mas não tão antigos como esse. Né? Certo. Processos que eu vislumbro que não há incidência de qualquer tipo de sanção ou que há prescrição de qualquer pretensão punitiva e nós simplesmente, que há possibilidade de sanção
e ainda há. Constatamos que a ouvidoria não atuou da forma como deveria, tratando a informação, Sim. solicitando todos os elementos de prova. Nesse caso, nós convertemos o feito em diligência e encaminhamos para a ouvidoria. O que diferencia esse processo deste tratamento que o relator dá em encaminhar para a ouvidoria é o fato de se tratar de uma prestação, de uma denúncia, de uma comunicação de irregularidade muito antiga, com mais de 10 anos, né? Muito provavelmente, certamente, já com qualquer pretensão punitiva do tribunal prescrita, né, pelo decurso do tempo. Mas, enfim, eu sigo a maioria, eu estou aqui para que a gente possa debater e aprimorar nossos entendimentos e também com a ideia de que a Câmara, nesse momento, ela atua como um filtro, né? Um filtro brecando todo aquele procedimento que não possa trazer alguma utilidade final para a gente, né? Sobrecarregando os demais setores do tribunal. Se Vossas Excelências entendem que este processo tem alguma utilidade, eu me rendo ao entendimento de Vossa Excelência e acompanho o voto do conselheiro Anselmo Brito. Mas gostaria de fazer apenas esses registros quanto ao meu voto inicial, né, por uma questão de justiça. Está franqueada a palavra em discussão, se o Ministério Público quiser se manifestar também, ele possa sentir a vontade para se manifestar. Senhor presidente, eu não é como todos sabem da praxe lá, a gente, quando vem à Câmara para atuar, a gente costuma defender o parecer exarado do Ministério Público nos autos, até porque o procurador que atua na Câmara, normalmente ele não tem nem acesso ao processo, a nossa manifestação, o nosso acesso às informações do processo são basicamente a revisão do parecer que vai ser defendido em Câmara. Mas como essa questão está sendo discutida, e eu tenho inclusive feito alguns pareceres em processos de contratos e licitações, e abordando essa questão da eventual prescrição da pretensão punitiva, ela prospectiva, né? Olha, o processo já está iniciado no tribunal há determinado período, não tem nenhum elemento nos autos que indique, né, de forma mais indícios veementes de que haja algum dano ao erário. Em razão disso, ao invés de fazer uma manifestação de mérito pela regularidade ou irregularidade, eu tenho feito a manifestação diretamente pelo arquivamento desses processos de contrato, de licitações, eventualmente até de representações em que se vislumbra que ao final do processo vai estar prescrito. Eu acredito que não tem por que você dar seguimento àquele processo por não haver utilidade na condução processual. Isso eu tenho feito em alguns processos já de contratação. Eu entendo que esse caso que está sendo tratado, apesar disso não ter sido colocado no parecer, até porque o parecer, salvo engano, é de 2012, né? Então é um parecer já mais antigo, a gente não tratava ainda dessa questão da prescrição, mas acho que ele se adequa perfeitamente a essa situação. Olha, o que está sendo trazido aos autos, o que foi trazido nos autos como um elemento de provocação do tribunal, aí se foi pela ouvidoria ou se eventualmente já diretamente como um processo de representação, o fato é que o que foi trazido é que houve um atraso na folha de pagamento, né? O que acontece muitas vezes em várias prefeituras, a gente sabe das dificuldades que as prefeituras ocorrem, mas isso necessariamente não implica que esse recurso tenha sido desviado, né? Ou não implica necessariamente que tenha havido eventual dano ao erário que enseje uma apuração mais aprofundada por parte do tribunal, além de não estar sendo... porque se houvesse uma indicação, olha, atrasou e utilizou esse recurso para pagamento da despesa tal, que é uma despesa que não foi realizada, tal, e com indicativo de dano ao erário, eu acho que valeria a pena a apuração.
Mas a gente imagine que seja feita nessa nova diligência por parte que seja colhido o voto do conselheiro Anselmo e sejam feitas novas diligências pela ouvidoria agora, né, perguntando à prefeitura se houve atraso dessa folha de pagamento em dezembro de 2008 e é que a prefeitura eventualmente informe, realmente houve o atraso em dezembro de 2008, mas essa folha foi paga em fevereiro de 2009, por exemplo. O que é que o tribunal vai fazer aí? Vai iniciar um processo de auditoria para verificar se esse recurso em 2008 foi desviado ou não. Eu acho que, além da dificuldade temporal, né, da gente apurar isso, eu acho que o tribunal estaria, né, movimentando uma estrutura que a gente sabe que tem diversas carências, a gente sabe de diversos, né, processos de prestações de contas, de denúncia até mais recentes, e que tem elementos mais factíveis de apuração por parte do tribunal e que esses processos não estão sendo conduzidos a contento, né? Então, a gente reiniciar uma discussão sobre um aspecto de apurar um dano ao erário ocorrido em 2008, sem que tenha elementos nos autos para isso, eu, com a devida vênia do conselheiro Anselmo, eu entendo que é uma atuação que ela se torna, vamos dizer assim, extremamente secundária, né? Não haveria razão de ser, por não ter esses elementos. Claro que em qualquer comunicação que seja trazida ao tribunal, em que o tribunal apure eventual dano ao erário, né, esse dano ao erário seria imprescritível até que o Supremo venha, né, decidir o processo que está lá pendente de julgamento, que eu penso particularmente que o Supremo vai dar algum tipo de corte nessa questão dessa apuração por parte dos tribunais de contas, mas aí é a opinião pessoal. No caso concreto, eu entendo que, para além dos argumentos de ser uma denúncia anônima, né, de que deveria ter havido uma coleta prévia de provas por parte da ouvidoria, como realmente deveria, eu entendo que você movimentar a máquina do tribunal, nesse momento, para apurar um fato de um atraso de folha de pagamento ocorrido há mais de 10 anos e que no processo não consta qualquer elemento mais indicativo, mais forte de que possa ter havido dano ao erário, eu acho que é um trabalho que não tem muito sentido, não vislumbro utilidade na continuidade desse processo, a razão pela qual com esses adendos, eu reitero a questão do parecer do Ministério Público no sentido do arquivamento do feito. Senhor presidente, esse processo, guardadas as peculiaridades próprias de cada um, ele tem muitos aspectos que se assemelham com o processo que eu pedi vista do conselheiro Anselmo, que foi trazido aqui na sessão, em que inclusive o advogado estava aqui, que era uma inspeção, não, na verdade era uma auditoria que se chama de inspeção, de 2007, e que o relatório só saiu em 2012, que no final das contas a discussão cai sempre no seguinte: há prescrição, não há prescrição, o prazo de guarda de documentação, esse é o mesmo caso. Como é que ele vai demonstrar agora, de mais de 10 anos depois, se ele não está obrigado a guardar essa documentação, qualquer coisa que ele tenha que provar, né? Então é a mesma coisa do processo que está comigo, que eu pedi vista, e com o processo que veio aqui um dia desses, na sessão de pleno, que Vossa Excelência também pediu vistas e que na hora nem foi discutida essa questão. Na verdade, a questão que saltou aos olhos e que foi objeto de questionamento de Vossa Excelência foi outro, mas que era a mesma coisa, um processo de uma auditoria muito antiga. Não, aqui é uma comunicação de irregularidade. Não, mas é isso que eu estou falando. Tratamento de informação. Exatamente, mas o que eu estou falando aqui é exatamente isso. Embora sejam processos de naturezas distintas, o que se discute é sempre a mesma coisa. É prescrição, dano ao horário, se é imprescritível, se não é, ou o tempo de guarda de documentação. Com devido respeito, assim, isso ocorre por uma falha do próprio tribunal. Eu sei. Se o tribunal estivesse trabalhando de forma concomitante, a gente jamais estaria discutindo isso. Eu sei, presidente, né? O que eu estou discutindo é justamente isso. Uhum. Nós temos realmente que definir o peso e o impacto desse lapso temporal tão grande desses processos que chegam aqui, para que a gente possa aplicar tanto num processo como esse, quanto num processo de auditoria, porque no final das contas,
É a mesma coisa, é a segurança jurídica ou a insegurança jurídica, é a necessidade de ter a guarda do documento ou de não ter, entendeu? São questões que independem de qual é a natureza do processo. Então, assim, eu concordo com o Ministério Público de Contas, eu não vislumbro nesse processo que exista uma demonstração, um indício tão forte de dano ao erário, que justifique que a gente volte atrás desse processo para a corregedoria, para quando chegar lá na corregedoria, na ouvidoria, nós termos essa mesma conclusão. Já se passaram mais de 10 anos do processo, não há um indício forte de dano ao erário e eu tenho esse mesmo posicionamento. Eu acho que esse processo a gente deveria arquivar, baseado principalmente no fato de que não há indício de dano ao erário forte e que já há prescrição de qualquer pretensão punitiva. Parece que a gente está confundindo os tipos de fiscalizações e ações de controle externo. Fiscalização de contrato é uma. Eu não estou entendendo por que estão falando de prescrição. Prescrição de quê? Prescrição quando se trata de pretensão punitiva. Ou seja, nesse caso, se imaginar que houve alguma irregularidade, né, ilegalidade que deva causar alguma sanção, ela já não mais subsiste. Não, mas exatamente, o meu voto nem cuidou disso. Eu acho que nem o do relator originário cuidou, porque o que eu trouxe foi uma questão que, inclusive, vou dar um exemplo. É uma denúncia que tem uma regulamentação própria e que deve ser tratada. Eu fico assim pensando que, às vezes, para o tribunal não funcionar, pelo lapso temporal, pelo Instituto da Segurança Jurídica, se essa segurança jurídica não é uma cortina de fumaça para sempre se pular fogueira e para aquele comportamento assim irregular, ímprobo, aquilo seja confirmado sob o signo da segurança jurídica. Se deve verificar, o tribunal é obrigado a fazer a verificação se houve ou não dano. Tem um regramento posto que deve ser feita essa ação. Não, mas pelo lapso temporal não vai se fazer. Aí a gente vai ficar, aí nesse aspecto eu concordo com a senhora, nesse sistema de crioulo doido, e aí? São 2 anos, são 5, são 6? Porque vão chegar outros processos, tenho certeza que uma hora vai retornar para mim. Olha, o Ministério Público aqui, mesmo de muito tempo, mandou a entendimento do Ministério Público, mesmo do relator, que o processo deva ser instruído pela ouvidoria conforme a normatização própria. Tá? Raquel, eu entendo. Olha, a ouvidoria, às vezes, ela recebe processo no seguinte sentido. Uma pessoa não recebeu um contrato de pagamento do algo que fez. A ouvidoria e denuncia que não recebeu. Eu concordo com o doutor Rodrigo, nós não vamos atuar na defesa de interesses de terceiros. Concordo. Aqui é um interesse coletivo, claro. O banco emprestou um dinheiro para o município não pagou. O banco tem os meios próprios de cobrar esse não pagamento, não teria por que o tribunal atuar. Mas, a partir do momento que vem uma empresa e diz, olha, não recebi e outros mais recentes receberam, aí o tribunal vai buscar, aquele não pode não estar cumprindo a ordem com de pagamento. Aí se faz aquela verificação preliminar, não na defesa de um interesse de terceiro particular. Mas se tem uma legislação posta que se deva fazer aquilo, nem que seja para dizer, olha, se informou, realmente não foi pago, tem uma situação ruim. Não, foi pago com atraso. Ok, está lá instruído o processo não vai ser normalmente instalado, já está aqui. Vem informação que foi pago, arquive-se, a denúncia não tem sentido. É nesse aspecto, porque são vários casos, não são só esses. E a questão do lapso temporal, eu ainda fico naquela, e não é diferente do meu posicionamento, que sei que o tribunal não age sempre de forma muito célere, para ser bem generoso. Mas aí eu não posso olvidar aquilo que nós somos obrigados a seguir
com as devidas interpretações, com respeito ao processamento dos colegas, ao que decidem os outros tribunais externos a respeito de determinados temas, mas eu acho que a gente tem que fazer o procedimento posto. Porque, eu vou falar de novo aqui, eu não quero, acredito que nem isso não vai acontecer, acredito, até torço, mas daqui a alguns anos, 10 anos na frente, vamos estar discutindo. Mas esse processo, consideramos muito antigo, de 2019. Isso que não deveria acontecer. A gente gente precisa... Mas nesse aspecto eu concordo com a senhora e concordo com o Rodrigo que nós não temos que perseguir interesses de terceiros. Concordo. Isso eu concordo. Mas é uma situação que está posta, que tem uma atuação que, se a gente pode corrigir, independente da questão temporal, acho que a gente deve corrigir. É meu entendimento. Mas... Conselheira Selma, na verdade, assim, eu tinha entendido que a questão de Vossa Excelência existe um processo formal que deve ser a ouvidoria a processar essa denúncia. Então, para mim, fica a questão, mantém-se e segue-se a formalização independente dos dados do processo ou não. E aí parte para essas questões peculiares do processo para decidir se sim ou se não. O processo é da Porque ouvidoria. a questão da passagem do tempo, para mim aqui ela está objetiva, não é a questão da prescrição ou não, com relação que está lá. Existe o prazo para guarda de documentos. Como se vai, depois de 11 anos, se provar qualquer coisa de uma denúncia feita? Tá. Veja só, aí inclusive quem inaugurou esse entendimento aqui, eu fui muito, bati muito, mas parece que ganhou o corpo. A guarda documental, eu não estou tratando da guarda documental pelo denunciado, em nenhum momento está aqui, porque isso já está claro que tem a obrigação de guardar são as administrações públicas, arquivos públicos e lá muito bem explicadinho na lei nacional. O denunciado, ele tem todo o direito de se manifestar. Ele vai se manifestar, mas acredita, eu não posso, porque é a ouvidoria que vai fazer o procedimento. Então, recebeu de ela notificar ou pedir informações que é do denunciado, às vezes até informações melhores do denunciante, e o judicionado solicitar informações sobre aquilo. É nesse aspecto que é a parte procedimental que deve ser seguida. É nesse aspecto que não foi seguido, independente de quem seja ouvidor. Na minha época, do Rodrigo, outros conselheiros, independente. É um aspecto que deve ser seguido. Provavelmente vai chegar lá, doutor Enio, está configurado o dano, tem disso? Não tem, mas pode ser verificado? Pode. Olha, foi pago com atraso. Ok, mas foi pago? Foi. Vem informação. Olha, realmente foi pago com atraso, não precisa da denúncia. Aí o voto do Rodrigo vai ser o vencedor. Que realmente não tem sentido receber aquilo, porque foi pago com atraso. Questão de estacionamento. 2000, não vai mais se discutir a questão de se poder multar ou não. Por isso, nem no voto trouxe esse aspecto. Mas só o aspecto de, olha, se estão dizendo que teve isso, já são 2 denúncias, 2 demandas, na verdade. Se tem esse aspecto, fatalização. Pode ter outros, pode. Não com relação ao município, ao gestor, mas outros jurisdicionados. Mas se tem um procedimento que a ouvidoria deveria adotar e não adotou, para, inclusive, dar certeza para o tribunal seguir o procedimento normal de análise das denúncias, eu acho que a ouvidoria deveria fazer, independente do lapso temporal. Tá, então para resguardar a formalização, o procedimento a legitimidade processual do processo, isso. E não pelas questões alegadas aqui. Não, pelo... Está no processo, no voto do Rodrigo. Mas não traria, seria um procedimento que não traria utilidade nenhuma. Enfim, vou deixar vocês à vontade para debater. Eu tenho um entendimento já formado, já todos os processos semelhantes a esse, né, de que o decurso do tempo, ele, principalmente quando caracterizada a prescrição... Mas não tem sanção, não tem esse aspecto de sanção. Aqui é buscar
verificar a situação. Se de fato aconteceu, olha, se tem, eu não estou dizendo que aconteceu, mas aqui é uma denúncia, que não pagou, mesmo se eu entendendo que seja figura de retórica e tudo mais, porque não pagou, porque desviou o recurso. Não é só porque não pagou, pagou em atraso, pagou porque não desviou o recurso, é que está na denúncia. Mas não há indício dessa informação. Não, só há a denúncia anônima do fato. A ouvidoria, em regra, contemporaneamente, faria a atuação de, denunciante, denunciar, tem isso, olha, município, tem isso, informações. Era essa parte procedimental